pilantragem. Eu chuto o pau da barraca, eu não levo desvantagem. Sou de coragem, não tem friagem, sou da moagem. Qualquer marca de cerveja me dá. Bom dia, Brasil! Bom dia a você, nosso ouvinte da Ativa FM 98.1. Estamos começando mais um Passando a Régua aqui na Ativa FM 98.1. E hoje, segunda-feira, é dia de nós começar o dia falando de condomínio. Então, bom dia, amigão síndico! Bom dia você que é do Conselho Fiscal! Bom dia, condômino! Acorda, desperta, vem aprender um pouquinho. Você que é o maior agente de mudança no condomínio, vem conosco, começando mais um Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios, porque aqui condomínio é papo popular muito bacana. Quero mandar um abraço pro pessoal da Altec Elevadores. Você quer dar um tapa no seu elevador, uma modernização no seu elevador? Altec Elevadores. Quer contratar uma empresa muito bacana para administrar o seu condomínio ou terceirizar a mão de obra? Central Soluções e um aplicativo que vem revolucionando o mundo condominial, a Residência Web. Estou aqui comigo, o amigo Francisco, vindo da bancada conosco. Bom dia, Francisco, beleza, meu jovem? Bom dia, Thiago, boa semana para você, para Vanessa, para todos os ouvintes aqui da rádio. É sempre uma alegria começar a semana com esse entusiasmo, né? E conversando de um assunto tão interessante que é sobre a relação das pessoas, o condomínio, o convívio de todos, né? Então é bem legal. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Francisco. Bom dia, Thiago. Bom, vamos lá, recebendo ela, direto de Sampa, Moca, São Paulo. Ela que é uma síndica 1000 estrelas. Bom dia, Vanessa, tudo bem? Bom dia, garotos. Como vão? Morrendo de saudade de vocês, hein? Nossa, uma semana passou assim muito devagar, vocês não acharam? É verdade, bem devagar, é devagar. Uma coisa que não pode ser devagar é o síndico, né, Vanessa? Não dá. O síndico tem que ser ligeirinho, tem que ser ágil, eficiente. Verdade, né, Francisco? Sim, antenado, né? Então vamos começar devaneando, como sempre, aqui trocando uma ideia, insights, né? Vanessa que é síndico, o Francisco também já foi síndico muitos anos, teve administrador e hoje está no ramo da tecnologia voltada para condomínios. Ô, minha amiga Vanessa, o síndico é político? Olha, que pergunta bastante interessante a sua. Eu entendo que o síndico, ele deva ter algumas características, as mais nobres, né, da política. No entanto, eu vejo hoje como o síndico sendo mais um estrategista do que um político, né? Porque eu penso assim, a questão da política para a sindicatura profissional, ela tem a ver mais com o despertar de habilidades para que a gente aja de forma muito mais consciente, né? Que as nossas ações sejam mais conscientes para o mundo vivo que é o condomínio, né? O condomínio hoje eu falo que é um mundo vivo, ele é complexo e pede muitas responsabilidades para transformá-lo, mas a gente precisa necessariamente ser político? Não penso dessa forma. Eu penso que deve haver habilidades nobres da política. No entanto, eu entendo hoje que o síndico ele deve ser muito mais um estrategista para que o seu plano de governo, não é? Vamos dizer assim, dê certo dentro dos complexos condominiais. E não é fácil, né? Porque a gente falou já nos programas passados, né, da inteligência emocional, que os políticos também devem ter, que são as habilidades. A gente não falou, mas a gente pode falar depois no programa sobre a inteligência relacional, que é diferente, não é? Mas que o síndico também deve ter e que é da política. Então, eu vejo que o síndico ele pode utilizar de ferramentas da política para justamente despertar habilidades perceptivas no trato com os moradores, no trato com as pessoas que ele deve atender, né? Porque de verdade os síndicos ele acaba sendo um mini prefeito, né? Muitas vezes mini prefeitos da mini cidade de condomínios, mas ele não precisa ser necessariamente político, mas ter habilidades da política. E eu te explico por quê. Porque se a gente pensar que o síndico só vai agir como um político, que é o que a gente vê, né, aí no mundo afora, infelizmente, a gente percebe que o síndico ele só fica
fica mais engajado em se reeleger, por exemplo, em obter votos, acabar fazendo favorecimentos dentro do condomínio para se manter lá. E muitas vezes ele esquece do cerne da questão, não é? Que é fazer uma gestão eficiente, voltada aos interesses da massa condominial, enfim, acaba perdendo um pouco o foco. Por isso que eu falo, estratégia com habilidades da política. Isso aí, foi a visão da nossa amiga Vanessa Muniz. E você, Francisco, acha que o síndico é político? Tiago, eu acho que o síndico, como qualquer um de nós aqui, reúne muitas vezes características do político. O grande problema no nosso país, sobretudo, e alguns países também, não é uma prerrogativa exclusiva aqui do Brasil, não, é que na realidade o termo político hoje a gente muitas vezes o considera pejorativo. Então quando alguém conversa, quando se relaciona muito com as pessoas, já fala assim, poxa, fulano de tal é muito político, né? Então, porque se a gente for para a etimologia da palavra do político, da política em si, na realidade, polis vem de cidade, né? Então, assim, é gerar, né? Gerir os recursos em prol de uma comunidade específica. Então, como a Vanessa bem disse, você considerar o síndico político realmente talvez seja um pouco demais, mas que ele de fato precisa ter características e habilidades da boa política, né? Porque a gente até não deveria ter esse termo boa política, mas de fato é o que acontece, porque infelizmente em todo segmento, e no segmento condominial também isso acontece, existe muita politicagem, né? E talvez para a gente entender pouca eficiência, né? Exatamente. E a politicagem nada mais é do que a arte de enganar as pessoas, né? Então é diferente. Então assim, eu acho que é muito importante a gente ser realmente pessoas com habilidades, estar preparado, e o fato de você muitas vezes apresentar o resultado do seu trabalho, prestar contas, muitas vezes é tido até como algo pejorativo, ou como se você tivesse um interesse por trás. Na realidade, é dever do gestor prestar conta do seu trabalho. E a prestação de conta do seu trabalho, muitas vezes, ela se dá de determinada forma, às vezes até fazendo um informativo, divulgando alguma ação. Então, para algumas pessoas, o síndico está fazendo politicagem, né? Então, existe muito isso. Eu lembro muito bem, eu morei muito tempo num condomínio horizontal, e a Vanessa colocou um assunto que é bem curioso. E a gente vê muito isso nos municípios. Ano que vem tem eleição municipal e às vezes você passa todo dia por determinada avenida e aquela avenida está toda esburacada e tal. O ano eleitoral vão lá, reformam um asfalto, pintam um meio-fio. Então já morei num condomínio assim também, né? No período de eleição, eles se preocupavam muito mais com o visual do que aquilo que podia ter sido feito ao longo do ano, né? Então assim, habilidade, você ser um ser político requer uma habilidade, e eu acho que isso não é nada pejorativo. Agora são coisas bem distintas. A questão toda é você fazer a gestão daquele corpo técnico, fazer a gestão daquela comunidade em prol de todos, né? Da coletividade. Isso que é grande, que seria a arte, digamos, da política. E não se meter com politicagem, né? Isso aí foi o Francisco, nosso amigo da Residência Web. Na minha concepção, acho que o síndico sim tem habilidade de politicagem e de política também, da boa política, e deve usar ao seu favor. Né? É engraçado, ontem eu estava conversando com meu irmão, ele mora no condomínio, e a gente estava comentando sobre a questão de prestação de conta. Eu falei, não, o síndico já faz prestação de conta todo mês, no seu balancete, no seu boleto ali, né? E aí ele falou que pior que é mesmo, Tiago, porque veio um negócio de impermeabilização e eu questionei o síndico. E aí o síndico me levou até lá em cima, mostrou tudo e tal. Aí eu falei assim, só errou numa coisa, Diego. Ele falou, o que foi? Ele falou, só errou porque ele não divulgou isso para a comunidade. Porque eu falo que muitas vezes o síndico é o cara que faz a coisa certa, do jeito certo, só que ele não informa ninguém que foi feito. E muitas vezes passa despercebido. E aí tem a oportunidade de quê? De mostrar que as coisas estão se desenvolvendo. Porque quanto mais eu informo o condômino, quanto mais informações eu dou para ele, melhor para mim. O que acontece? O que a política acontece na forma positiva? Quando as pessoas se envolvem. E aí talvez o que falta no condomínio é o quê? As pessoas se envolverem. Não entender, por exemplo, que às vezes quando ele faz algo, é politicagem, ele está fazendo algo da gestão dele. E aí que falta, que eu entendo muitas vezes, que é o quê? É a questão do envolvimento da comunidade para a coisa acontecer. Outra coisa importante, meu amigo síndico, você está me ouvindo? Você que é síndico profissional, síndico orgânico, que quer se tornar um síndico do seu condomínio, para de fazer campanha mentirosa. Eu vou baixar a taxa condominial. Falei, só se fizer um milagre de Deus. E outra coisa muito importante, eu percebo muito sim, Vanessa, Francisco, nas minhas caminhadas condominiais, que muitas vezes o cara promete baixar a taxa condominial, só como é que ele baixa a taxa condominial?
não fazendo, talvez, a manutenção, deixando de fazer certo serviço. Então, assim, isso não é baixar a taxa condominial. A gente tem que botar na cabeça do condômino que a taxa condominial é um rateio de despesas. Só existe uma forma disso acontecer, se as pessoas diminuírem o custo operacional. Não é não deixando de fazer. Eu falo que eu estou com 2 condomínios passando por isso. Por quê? O cara prometeu baixar a taxa condominial, baixou. Só como é que ele baixou? Deixando de executar manutenções do condomínio, não fazendo coisas que deveria ter feito, até o ponto de não fazer um seguro do condomínio para economizar. Então, assim, não existe isso, cara. Não é verdade, minha amiga Vanessa Muniz? Olha, economia à base da porcaria é sinal de falência nas estruturas do síndico, né? Porque essa questão da politicagem, que é o lado negativo da política, da mentira, né? Os pseudo-síndicos verdadeiros, né? Pseudo-síndicos verdadeiros, os falsos síndicos verdadeiros. Uma vergonha, né? Então, assim, não adianta querer vender algo e não entregar. Essa questão da politicagem dos síndicos dentro dos prédios é uma questão até mafiosa. Não sei se você sabe, aqui em São Paulo existem síndicos que já estão aqui praticamente se vendendo a administradoras. Vanessa, só um adendo, eu gosto de falar essa palavra, eu gosto, só um adendo. É no Brasil todo, infelizmente, essa parte da corrupção. Pois é. O tal dos 10%. Eu acabo falando de São Paulo porque acaba sendo o meu universo aqui, né? Mas é uma questão horrorosa. Então, para você ver, essa questão da politicagem, ela está muito arraigada já ao comportamento de alguns síndicos que se veem perdidos numa licitação, numa concorrência e acabam vendendo as suas almas para as administradoras. Eu conheço síndicos que dão até percentual das suas remunerações para serem colocados, não é nem eleitos, colocados, porque a administradora, na troca de gestão, acaba tendo um poder muito grande sobre o corpo diretivo, sobre os moradores, sobre as estratégias lançadas para a eleição do síndico, e acabam passando informações até privilegiadas para essas pessoas que são corruptas. E aí, veja, a administradora não sai do prédio, o síndico também não, e eles vão fazendo a farra do boi dentro do condomínio. Isso daí é uma coisa muito perigosa, e isso tem acontecido no universo condominial de uma forma muito acelerada, o que me preocupa gigantescamente, né? Eu vejo inclusive administradoras já passando honorários, dando honorários de síndico no preço que eles querem. Ou seja, não cobre menos, não cobre mais do que eu, administradora, por exemplo. E dando preço no trabalho do profissional. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da política, porque hoje, infelizmente, a política, né, no sentido literal da palavra, na prática, os costumes, ela tem sido vista de uma forma muito negativa. Por isso que existem alguns governantes nossos que estão fugindo da palavra sou político e trazendo a palavra sou gestor. Não, e tem 2 viés, né, cara? Um viés que é a questão da honestidade, né, que se não era para ser diferencial, era para estar na cultura nossa. E outro viés que me preocupa mais é o viés da não participação da comunidade. Não participar é ruim, porque você deixa a outra pessoa comandar o seu mundo, literalmente, porque condomínio é isso, o síndico vai comandar seu mundo. E muitas vezes é simplesmente a perguntar, igual eu falei pro meu irmão, síndico, cara, pergunta o seguinte: como você vai fazer isso? Porque ele vai ter que explicar para você de que forma vai ser executado tal serviço, de que forma as coisas vão acontecer. E outra coisa, igual você falou, é interessante. Eu não entendo, por exemplo, eu já participei de processo licitatório que a administradora é o dono, o síndico profissional é o mesmo cara, a mão de obra. Então, assim, eu não estou falando que está errado, mas que não é certo, não é, né? É meio nebuloso essa questão. Então, assim, outra coisa, a comunidade tem que participar. Toda assembleia que eu vou, as pessoas às vezes me procuram. Pô, Tiago, o que é isso aqui? Qual dúvida? Eu falo assim, cara, participa, porque é o seu patrimônio, é o seu dinheiro que está envolvido ali, entendeu? É o seu suor. Então, temos que entender que é o seguinte, igual por isso que eu falo a chamada, ô amigão condômino, vem pra cá que você é o maior agente de mudança. E literalmente porque você é a grande massa. Se você quer algo que aconteça, vai acontecer. Mas as pessoas têm que começar a participar para que não aconteça o quê? O lado ruim da coisa, não é verdade, ô Francisco?
Sim, a Vanessa tocou num assunto muito interessante, ampliando o nosso tema, né, de política, que é a questão da prostituição, né? A gente tem muito isso, infelizmente, no segmento, e é um pacto de mediocridade, onde muitas vezes aquele cara se alia a determinada corporação e um, digamos, indica e o outro mantém o outro, e aí fica tudo complicado, porque na realidade, quando a coisa é parcial, tende a ter muita coisa errada. Uma coisa que é básica na contabilidade, né, em todas as profissões, no serviço público, chama segregação de funções. E como é que você vai ter num único universo uma administradora que faz a contabilidade, que emite os boletos, que muitas vezes até inclui assessoria jurídica também, que tem lá um gestor indicado? Como é que ela vai dizer que o balancete dela é 100% fidedigno? Como é que ela vai ter a propriedade para dizer que aquele valor que ela mesma está recebendo pelo seu honorário, de fato está tão competitivo, é o que vale no mercado? Então a gente não pode generalizar, evidentemente, mas é uma prática muito complicada. A gente tem, inclusive, no segmento condominial, uma coisa que é muito comum e cresceu muito, que são empresas de mão de obra terceirizada, limpeza e segurança, que falam assim: olha, eu faço a contabilidade de graça, eu faço a administração de graça. Gente, não existe almoço grátis, não existe. Então, se a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente não tiver claro quais são os papéis, eu me lembro muito bem do período que eu tinha administradora de condomínio, uma prática que a gente fazia, e aqui no Distrito Federal, algumas empresas de terceirização de mão de obra, claro que eram poucas, não gostavam muito da nossa empresa, porque toda vez que uma administradora ia fazer, um condomínio ia fazer uma cotação de mão de obra terceirizada, o que a gente prestava de serviço aos nossos clientes? Uma coisa básica, e não era um plus, era o necessário. A gente sempre orientava o condomínio a pegar as pesquisas de preço, mandavam para nós as pesquisas de preço, e a gente fazia, né, uma anamnese, um diagnóstico, um checklist da vida daquela empresa, da vida pregressa daquela empresa. Não só do ponto de vista tributário, trabalhista, jurídico, mas a gente fazia também uma análise de custo. Será que aquele preço é exequível? Está compatível com a situação tributária daquela empresa? Uma coisa que era muito legal, que a gente via acontecer e que às vezes causava uma estranheza, porque às vezes a administração ali, para agradar o conselho, muitas vezes, ou para fazer uma média, mandava, né, os envelopes, mas já vinham com X, assim: olha, preferência minha é a empresa X aqui. E a gente lá na nossa empresa, o que a gente fazia? A gente pegava cada uma dessas propostas, fazia uma análise e colocava elas em envelopes separados, sem identificação da empresa. Colocava apenas o número 1, número 2, número 3, enfim, a quantidade de propostas que haviam recebido, e a gente fazia uma planilha ao final, um relatório, que não tinha o nome da empresa, mas que tinha um diagnóstico. Na empresa 1, né, nós verificamos isso, isso e isso. Na empresa 2, na empresa 3 e assim por diante. E era muito curioso, porque muitas vezes, quando você pegava um relatório sem saber qual era o nome da empresa, você fala: cara, eu vou na empresa 3 aqui, por exemplo. E essa numeração era da ordem de recebimento da proposta, não é que a empresa 1 seria a empresa 1, né? E aí era muito curioso que quando você decidia tecnicamente ali pela empresa 3, por exemplo, e você abria o envelope, eu cansei de ver essa feição em alguns gestores, né? O cara, poxa, mas eu queria era outra, então, assim, veja como é que muda. Então, a politicagem, é política. Exatamente. Então, mas aí, como a gente fazia isso em relatório, e outra coisa que a gente fazia que era muito importante, era a cada pagamento fazer uma verificação, né, da regularidade fiscal, trabalhista e assim por diante. E o condomínio só pagava, obviamente, quando a empresa estava ok. Por que é importante esse tema que você colocou, pegando o gancho da Vanessa também? Segregação de função é base, né? Se eu compro, se eu pago, se eu presto conta, a possibilidade, né, de eu aprovar aquilo sem ressalva é praticamente 100%. E não é que o fato de eu estar fazendo isso quer dizer que eu esteja fazendo alguma coisa errada, mas é no mínimo estranho. Então, o ideal realmente é você segregar. Quem compra, né, não paga, quem paga não registra e assim por diante. Por isso que o ideal é que você tenha uma contabilidade do condomínio, você tem uma assessoria jurídica separada do condomínio, você pode ter uma administradora sem nenhum problema, que a eleição para síndico, seja profissional ou um síndico nativo, ela de fato seja, né, com transparência, porque você imagina, o Thiago participa direto de processo aqui seletivo, Vanessa também, e às vezes, como é que você com 3 minutos,
né? Que entra numa assembleia de condomínio para apresentar uma proposta, sendo que o outro já está ali com todas as informações dos bastidores, da prestação de contas, já sabe dos problemas. Ou seja, eu costumo dizer que é aquele processo seletivo que o cara só faltou colocar o teu DNA e o CEP da tua casa, porque qualquer coisa que vai fazer vai chegar para você, não tem como o outro entrar. Isso é muito ruim, né? É triste, mas infelizmente tem acontecido muito. Eu acho que é uma coisa que tem que evoluir, essa questão da contratação do síndico profissional, o processo, na verdade, eu entendo, né? Mas são coisas que é muito jovem o mercado, vai evoluindo, né? Eu já passei por situações até constrangedoras, no sentido do cara falar assim, não, vai vocês para ali, um fala, depois volta. Então, assim, tem que se estudar isso, mas acho que eu ainda cobro muito das administradoras que tem que ajudar o condomínio nessa lição. Não é verdade, Vanessa? Com certeza, e eu percebo que a maior parte não está nem interessada nisso. Você sabe que como advogada, né, de condomínios, eu dou consultoria, né, e aí os conselheiros, eles sempre falam, Vanessa, você é síndica profissional e tudo mais, a gente não está misturando as coisas, mas você pode ajudar a gente a fazer um bom processo de seleção de síndicos? Eu falo, olha, é muito simples, é só fazer um belo edital de convocação para uma assembleia, para uma chamada, com os temas específicos já elencados nessa licitação. Como assim? Eu falo, olha, primeiro, não dá para comparar abacaxi com batata. Já começa por aí. Aí você fala assim, nossa, mas isso aí é política? Não, não é política, é você simplesmente comparar iguais, não é? E não comparar pessoas tão diferentes. Se você tem um perfil de condomínio, DNA, a sua minicidade ali, né, para não fugir do tema da política, e você vai querer fazer a eleição, porque o cargo do síndico é eletivo, né, assim como dos políticos de uma forma geral. Então você também tem que traçar estratégias para colocar o prestador que você deseja, o perfil do prestador que você deseja no seu condomínio. Não adianta eu abrir uma licitação à la Vonté, que é o que acontece na maior parte das administradoras, chamando síndicos para processos de seleção, como se fosse uma feira de peixe, não é? Outro dia eu participei de uma seleção, que foi, eu só fui e participei porque eu estava no dia do meu rodízio e eu não podia ir embora antes. Eram 15 juro, 15 candidatos, todos chegaram com propostas livres, cada um com perfil, um tipo diferente, não desmerecendo, mas tinham profissionais lá que de verdade ficaria muito complicado concorrer, por exemplo, comigo. Eu vou te falar o porquê. Porque imagina, eu cobrei um valor, o cara cobrou um valor 10% do valor que eu cobrei. Aí já começa diferente. Aí eu coloquei uma carga horária, o cara colocou uma carga horária com 44 horas semanais, ou seja, de empregado CLT. Não dá para concorrer com alguém que é síndico profissional. Síndico profissional não tem condições de ficar 44 horas num único condomínio. Ele vai ser funcionário. E aí foi engraçado, porque eu terminei a minha apresentação, mandaram esperar. Eu falei, já tô aqui mesmo, vou me divertir, né? Aí eu falei, olha, desculpe, mas vocês acham conveniente, na frente de todo mundo, vocês acham conveniente vocês nunca terem olhado na minha cara e achar que eu vou apresentar e mostrar o meu perfil em 5 minutos? Eu não pude nem passar nenhuma certidão. Eu posso mostrar para vocês aqui, olha, eu tenho toda a documentação, vocês não pediram nada, mas acho que é importante, né, mostrar isso para eles. E aí eu vi a face de cada um dos moradores olhando para mim como se tivesse um dinossauro ali na frente. E aí eu percebi que eles tinham sido muito mal orientados pela administradora, porque não tinha feito um processo antes, não tinha pedido certidões antes. Em 5 minutos você vai escolher alguém que você nunca viu na vida e nem olhou o passado pregresso. Para você ter uma base, estava concorrendo comigo síndicos, empresa de sindicatura profissional, cujos os sócios têm processo criminal correndo sob segredo de justiça de vários condomínios. Como é que vocês vão, sabe, como é que eu vou concorrer com um cara que ninguém nem sabe, o cara tem processo, sabe? É complicado. Então, muito parte da administradora, porque nesse momento o condomínio acaba ficando sem gestor nesse período de transição e eles não têm essa capacidade, né, de entender que os processos de licitação devem ser bem colocados, bem resolvidos. Para você ter uma base, eu coloco lá tanto tempo, e quanto tempo vocês acham que a pessoa tem que ter de profissão? Tanto. Vamos colocar no seguro de responsabilidade civil, vamos lá, 500 mil, 1 milhão, todos têm que apresentar a mesma proposta. Puxa, vamos pegar alguém que vai ter que ter um curso de repente superior? Não? Vamos colocar. Vamos fazer processos de nota para cada item que
que a empresa tenha mais do que a outra, para poder balizar e escolher? Vamos. Ou não vamos fazer nada, mas vamos entender que nós temos um piso aqui do pagamento, avisar antes. Porque, olha, teve uma concorrência que eu participei, que eu fui mandar falei, vou mandar minha proposta. Aí a mulher disse assim pra mim, olha, que proposta? Eu falei, a proposta de trabalho com os meus honorários e a carga horária. Aí eu falei, não mandei ainda. Aí ela disse, não, querida, aqui você vai ter que trabalhar 12 horas, o valor já é de R$2.500, desse jeito, tá? E você tem que fazer plantão todos os sábados. Aí eu falei, olha, me desculpe, mas eu não posso ganhar menos que o zelador. Falei desse jeito, não dá pra ganhar menos que o zelador. Eu que coloco a minha carga horária, não é a senhora. Quem tem que verificar o perfil se me interessa também sou eu também tenho que saber se me interessa. E eu não faço plantão, quem faz plantão é médico, enfermeiro ou corretor de imóveis. Mundo condominial, isso é inteligência condominial, a revolução dos condomínios, porque aqui condomínio é papo popular, pula pra dentro que você vai aprender muita coisa bacana, amigão Cícero do Conselho Fiscal e principalmente você, condômino. Vamos pro nosso quadro agora, comunicação condominial com o amigo William Borghetti. Conhece ele? É de Sampa, Vanessa? Não entendi. Você conhece o William Borghetti? Conheço e gosto muito do William. Gente boníssima, vamos ver o insight que ele traz pra nós hoje. Ninguém tá nem aí para o que você tem que contar sobre a tua vida. Fala destravada, eu sou o William Borghetti e hoje eu vim falar sobre nós devemos contar as nossas histórias num vídeo, numa apresentação, numa palestra, numa live? E a resposta que eu tenho para te dar é depende. Porque assim, a nossa história ela só tem sentido se a história trouxer alguma lição para quem está ouvindo. Então vamos lá de novo. Eu só posso contar a minha história a partir do momento que ela tenha um sentido para aquele tema que eu estou falando. Você já deve ter ouvido aí alguma história, algum palestrante contando a própria história, só que ela está dentro de um contexto. Um exemplo legal para se dar são aquelas parábolas bíblicas. Então, por exemplo, lá na Bíblia tem uma historinha, a historinha do filho pródigo, a história do Abraão, a história disso. Então você tem uma história que no final ela traz uma mensagem. Sabe assim, moral da história. Isso aqui. Você pega, por exemplo, as fábulas infantis, João e Maria, conta uma historinha, então não desrespeite a sua mãe, saia sozinho, o lobo mau pode te pegar. Então quando você vai contar a sua própria história, ela tem que ter um contexto. Então, por exemplo, eu falo sobre o medo de falar em público, sobre a insegurança, sobre a timidez. Aí se eu conto a minha história, nossa, quando eu era adolescente eu tinha muita vergonha, eu não perguntava nem onde era o banheiro, eu ia verdadeira, tô contando a minha história agora. Eu era muito tímido, eu precisava conversar com alguém, nossa, eu passava mal, passava um trem de carga aqui do lado. Então assim, eu era muito tímido, eu tinha muito medo, eu tinha muita questão de ser aceito, mas aí eu comecei a trabalhar isso, eu comecei a ver que os meus resultados melhoravam muito e tudo mais, e aí hoje eu tô aqui contando pra vocês. Legal, é uma história que pode te inspirar ao partir do momento que você ouve. Agora se eu falo assim, hoje eu quero contar uma história, eu fui pra praia uma vez, eu fui pra praia, tava sol, e aí eu fui lá, nadei, andei de jet ski, e nossa, foi sensacional. Aí você fala, tô ouvindo essa história pra quê? Ou seja, ninguém tá se importando com a minha história. A minha história ela só pode ajudar se você tiver algum tipo de inspiração. Então toda vez que você for contar uma história, você pense se a história tem contexto e qual a lição que dá pra tirar disso. E aí você pode colocar a tua história no vídeo, na palestra, na apresentação, onde quer que seja. Legal? Espero que essa dica tenha ajudado aí. Até a próxima. Valeu, meu amigo William Borghetti. Um beijo no coração, ajudou muito. Aí eu pergunto pros meus amigos de bancada aqui. Primeiro, minha amiga Vanessa Muniz. Ô Vanessa, qual história o Cid tem que contar? Olha, de preferência uma história congruente. Olha que palavra difícil, mas é uma palavra que eu gosto muito. Eu até achei que era uma palavra inglesa. Ser congruente.
que realmente ele sente, que ele faz, que ele pensa. Ser congruente de uma forma geral nada mais é do que isso. É você sentir, você falar, você agir nesse triângulo, né, de verdade, né? Não tem como você efetivamente passar algo que você não passou, que você não sentiu ou que você não acredita. O William falou uma coisa que eu gosto muito e eu tenho dado muito nas minhas mentorias, né? Eu sempre explico muitas ações, muitos trabalhos, muitos aprendizados usando as metáforas, né? Ele começou falando das lives, né? A live, ela deixa o profissional bastante exposto, né? Afinal, é uma live ao vivo, normalmente as pessoas acabam conhecendo aquelas pessoas que estão fazendo as lives, até para entender um pouco da dinâmica daquilo que está sendo perguntado, enfim. Mas é ao vivo, é cara a cara, não tem conversinha, né? Então não tem como você ficar manipulando as pessoas que estão ali te assistindo. E eu gosto muito das metáforas, principalmente das metáforas curtas. Por quê? Porque são elas, né, que vão ajudar na melhor comunicação. O comunicador, ele é um agente de mudanças. O síndico é um comunicador nato, ou pelo menos deveria ser, né? E promove mudanças. Ele promove mudanças aonde? Promove mudanças na massa condominial, onde ele faz gestão. E você usando as metáforas, essa comunicação, procurando ser realmente um agente de mudança, com certeza, vou usar outra palavra que eu uso muito nas minhas mentorias, você consegue ressignificar vários acontecimentos do seu passado e curar outras pessoas que estão te ouvindo, né? Por que você vê aí grandes filósofos contemporâneos, eles sempre usam e mostram as ações que eles querem trazer, não é? De forma, usando as metáforas, usando histórias que eles passaram ou que outros passaram. Muitos ainda utilizam a Bíblia, né? A Bíblia é o livro mais lido no mundo inteiro e vai continuar sendo, né? Mas existem outras historinhas, outras situações em que a gente pode captar a atenção das pessoas utilizando essa máxima, né, das metáforas. Beleza, isso aí, nossa amiga Vanessa Muniz, síndica 1000 estrelas, direto da Moca, São Paulo. E aí, Francisco, qual história o síndico tem que contar? Tiago, a questão, todos nós temos uma história ou várias histórias ao longo da nossa vida, né? E é importante a gente saber, primeiro, ver em que contexto essa história pode ser utilizada. Ao contar uma história, isso pode ser de fato muito valioso até para aquela pessoa que eu estou me comunicando, aquele grupo, para contextualizar a nossa experiência, para contextualizar uma situação ocorrida, quando você fala uma história solta, desconexo, isso pode muitas vezes gerar nas pessoas o seguinte: mas o que isso tem a ver comigo? Qual é o objetivo desse? Não me interessa. Muitas vezes a reação é essa. Então, acho que uma coisa que é muito importante é você analisar sobretudo o contexto. Uma coisa que muitas vezes, uma frase que de vez em quando eu repito para mim mesmo, porque tem a história que a história não conta, né? O que é isso? A história que a história não conta. Vanessa tem uma experiência vasta, eu estou no mercado há mais de 30 anos, jovem há mais tempo, né? E uma coisa que a gente vê é o seguinte: muitas vezes num processo seletivo, numa conversa de uma consultoria, ou até mesmo no caso da Residência Web, né, na gestão, na criação de um sistema, né, da nossa plataforma de assembleia, voto na web também, às vezes a pessoa chega e pede uma proposta, por exemplo. A Vanessa colocou ainda há pouco, né, que ela foi requisitada para ser plantonista, né, trabalhar nos sábados e tudo mais. Então veja só, quando às vezes a gente não tem muita clareza do profissional que eu preciso contratar, das habilidades que eu preciso que ele incorpore, que ele tenha, que ele desenvolva, eu acabo não dando valor, e é muito comum isso, à história pregressa daquela pessoa. Para a Vanessa chegar onde chegou, já passou por muitas dificuldades, já estudou muito e aprende, estuda todo dia, se esforça e se desenvolve. Então, quando eu falo assim que a história não conta, é que cada um de nós tem que ter em mente, né, o seu valor.
né? Não é a gente estar aqui nessa bancada batendo esse papo legal e achar que de uma hora para outra, né, se passam 30 anos. Não quer dizer que às vezes com 30 anos de experiência eu saiba mais ou menos do que A ou do que B, não é isso. Mas é importante, quando você estiver conversando com alguém, apresentando suas habilidades, expondo determinado assunto, que você não se perca nesse processo, porque para chegar e permanecer, né, aonde nós estamos e continuar com essa motivação e continuar crescendo e continuar tentando ajudar as pessoas e fazer parte desse processo, curar as pessoas, como a Vanessa bem colocou ainda há pouco, porque uma boa conversa, um bom diálogo, ele cura de fato, ele liberta, né? Então a gente precisa não esquecer a nossa história. Então grave isso, a história que a história não conta, mas é a sua história, e se naquele momento fizer sentido você usar um exemplo, né, uma experiência sua ou de uma outra pessoa, tá tudo certo, utilize. Mas a gente vê muitas vezes as pessoas quererem ensinar o terceiro com a história dos outros. Isso é muito triste, são pessoas que não têm conteúdo. Então é assim, o Thiago agora comprou uma Ferrari, poxa, eu sou amigo de um cara que tem uma Ferrari. Tudo bem, é mérito do Thiago, tá tudo certo, né? A Vanessa viaja toda semana para fora do país, legal, é mérito dela, a gente tem que ficar feliz com isso. Mas eu não posso efetivamente ficar pegando emprestado aquelas histórias, né, que não são minhas ou que não tem, com um propósito realmente vazio. Então fica isso, né? Dê valor à sua história. Não importa se você é um estudante, se é dona de casa, se é um profissional, se é um zelador, se é um síndico, se é um contador, se é um advogado, se é um radialista, um corretor de seguro. Sabendo utilizar realmente no momento adequado, contextualizar uma história sempre faz com que as pessoas assimilem com mais clareza. É isso aí, nosso amigo Francisco da Residência Web. A história que o Cid tem que contar é a história da realização. E responder a seguinte pergunta: como eu vou realizar isso? E divulgar o ponto A, o ponto B, como você vai chegar, né? Porque sempre a gente sente que é isso. Ou você está comunicando o problema e já traz a solução, ou você está comunicando, antever a um problema que pode vir a acontecer e sempre trazer a solução. Então acho que o Cid sempre tem que buscar o quê? Comunicar o problema e a solução, ou principalmente antever esse problema para não evitar esse problema, mas sempre o quê? Contar a trajetória de como você vai realizar isso. É sempre igual falar na frente da politicagem, né? Você perguntar pro cara, como é que você vai conseguir fazer isso? E eu acho que a gente, como gestores, tem que ter na cabeça, como é que eu vou conseguir fazer isso? E comunicar para as pessoas, saber como é que vai ser realizada aquela tarefa no condomínio. Então fica esse insight para você, meu síndico. E como a Vanessa lá, ela não quis fazer o plantão, né? Mas aqui conosco ela vai fazer o plantão Tira Dúvida hoje com a gente aqui, nosso quadro Plantão Tira Dúvida. Não, amiga Vanessa Muniz? Com certeza, até porque é uma escolha minha, não é uma imposição, não é? É verdade, porque eu não tinha grana para pagar os honorários. Quando o advogado faz aqui trabalho gratuito, como é que chama? Pro bono. Pro bono. Então você está fazendo um pro bono agora com a gente aqui, né, Francisco? Exatamente. Aqui não é pro bono, não, é uma troca de energia quântica incrível, dar e receber. Então vamos lá, vamos ver, vamos contar a história da minha amiga Janaína, que é de São Paulo. Janaína, um abraço, um beijo no coração e obrigado aí pelo insight, que interessante. Você imagina, Francisco, Vanessa, você está na sua casa, lá na sua varanda, e de repente cai aquela cachoeira d'água. Aí tu olha assim, olha pra cima, olha pro lado, não vê nenhum tipo de chuva. E essa água vem, sabe da onde? Da unidade de cima. Você acredita nisso, Vanessa? Acredita, o que acontece muito. Então vamos lá, olha só, aí acontece. Essa pessoa, a Janete, tá passando por isso há 6 meses. Tá caindo a cachoeira de água na sacada dela, né? E aí ela pergunta o seguinte, olha só. Tem algum órgão que eu possa denunciar? Primeira pergunta dela. Segunda, a administradora pode multar? Posso pedir uma revisão no apartamento dele para que para que se arrume, né? Posso pedir à administradora que venha aqui? Tenho vídeos do ocorrido. Me ajude, Vanessa. E aí, Vanessa? Olha, a primeira coisa é o seguinte, pelo que eu entendi no relato da nossa colega, o problema é de vazamento, infiltração entre 2 unidades privativas, é isso? Exatamente.
Então, problemas entre duas unidades privativas devem ser tratados entre elas. Então, o condomínio, ele não tem obrigação de resolver o problema de infiltração e vazamento da unidade do apartamento de cima. O que eu recomendo? Ele pode colocar as partes em contato, tentar ajudar na intermediação de contato. O síndico, ele não tem essa obrigação, e nem a administradora, de resolver o problema de infiltração quando essa infiltração não decorre dos canais, né, do condomínio, das tomadas do prédio. O síndico e a administradora podem ajudar na ligação entre as partes, na intermediação e contato das partes. Agora, se a vizinha da unidade de cima não resolveu o problema de infiltração, que é de sua responsabilidade, essa moradora, ela pode notificar inicialmente, extrajudicialmente, essa outra unidade, e se não der certo, entrar com uma ação de obrigação de fazer, obrigando, né, acumulada com danos, enfim, acumulando, pedindo, solicitando, requerendo ao juiz de direito que obrigue a vizinha de cima a resolver o problema de infiltração que vem da unidade dela, de responsabilidade dela. O que tem acontecido muito nos condomínios é essa questão de infiltrações, e aí os moradores que são acometidos por este problema entenderem que é obrigação do síndico ou da administradora resolver este problema, quando na verdade não é um problema do condomínio, é um problema entre unidades privativas e deve ser resolvido entre as duas unidades, né? Porque efetivamente o síndico, como eu até mandei um comunicado pro dia pro condomínio meu, o síndico não é Deus, ele não é o Messias, ele não tem obrigação de resolver tudo que acontece, não é, dentro do universo condominial. Então a gente tem que começar a dividir esses papéis e cada um também assumir as suas responsabilidades dentro do condomínio, de que nem tudo é obrigação da administradora e nem tudo é obrigação do síndico. Para isso que existem advogados especializados na área condominial que podem assessorar esses moradores que estão com problema particular, porque se o vazamento não é de brumada do prédio, é de responsabilidade do morador que ocasionou o problema. Beleza, isso aí. E aí, Francisco? Rapaz, essa pergunta da Janaína me fez lembrar um episódio que eu já passei, senti na própria pele, literalmente, né? Inclusive era na varanda também, morei um tempo em João Pessoa, até aproveito para dar um grande abraço aí pros amigos paraibanos e amigas também, um pessoal muito querido. Mas logo quando eu mudei para João Pessoa, eu morava no 25º andar, e tinha mais um andar, que era o 26º, e mudou uma família para esse andar. E eu, nessa época eu viajava muito, né, a trabalho, e ficava pouco realmente em João Pessoa, ficava entre Brasília e João Pessoa o tempo todo. E minha filha, que à época morava comigo, sempre relatava que a vizinha lá, ela tinha um costume de fazer a limpeza do apartamento, né, e pegava água, imagine isso, né, imagina a cena, e jogava pela janela do 26º andar. Obviamente, como o logo abaixo era o meu, era o 25º andar, e aquilo me causava estranheza, porque no 25º andar você tem sempre, obviamente, uma poeira, uma sujeira, mas a varanda sempre tinha cabelo, algumas coisas do tipo que normalmente não chegam nessa altura assim, aleatoriamente, né? E aí um belo dia eu cheguei em casa, mas a minha filha cuidadosa, sempre cuidava e nunca me relatou isso. Um belo dia tô eu sentado na varanda, daqui a pouco quase que tomei um banho de cachoeira, né? Pegando o pôr do sol lá de João Pessoa, né? Até que é bom banho em cachoeira de vez em quando. Pois é, cachoeira é sempre bom, mas uma cachoeira mesmo, né? E de repente aquilo me deixou assim horrorizado. E aí eu fui, obviamente, né? Bastante aborrecido. Não pensei duas vezes, saí do meu apartamento, fui lá e bati na porta da unidade de cima. E aí, para minha surpresa, né, triste surpresa, né, aí era uma senhora, já com uma certa idade, e eu falei com a senhora, falou, não, mas eu não fiz, senhora, acabou de cair lá, então não tá chovendo, né, então alguma coisa aconteceu. E aí ela veio, chamou o esposo dela, e o esposo dela quis argumentar. Eu falei, então faça o seguinte, vem aqui pro meu apartamento, vamos fazer a mesma coisa, eu vou subir no seu, vou limpar o seu apartamento e vou jogar. E a coisa estava tão evidente
E eu nunca tinha reparado isso, que o prédio lá era um prédio com a fachada branca e azul e tinha a parte dos ar-condicionados, né? E a parte da lateral lá do ar-condicionado estava já mais marronzinho, ou seja, era uma coisa frequente. E aí eu falei, pois é, mas veja aí, olha do lado da fachada do prédio, e ele lutando e teimando e tudo. Mas o que mais me deixou me aborrecido depois é porque na época eu não me envolvia muito com a questão condominial nesse prédio, como eu disse, viajava muito, minha filha e meu filho que moravam praticamente lá sozinhos. E aí, o curioso é que depois tá bom, então eu vou fazer uma reclamação pro síndico. Falei, não, pode, sou eu mesmo. Quer dizer, né? O esposo da senhora, né, era o síndico, né? Eu não conhecia pessoalmente, né? Então eu falei, poxa, até só falei assim, desculpa, então tô lascado mesmo. Mas tudo bem, vou fazer reclamação, o senhor, por favor, converse com a unidade privativa para que não aconteça isso novamente. Felizmente, a conversa foi boa e tal, mas poderia ter sido uma coisa muito mais desagradável. Então, assim, os que a Vanessa colocou, se o dano é da unidade privativa, obviamente cabe a ele reparar. Agora, nesse caso específico, era uma infração condominial. Então, assim, e isso é uma coisa muito séria. Você imagina se jogar um detrito, né, do 26º andar. E a pessoa não se deu conta. Eu até digo que não fez por maldade, porque eles tinham mudado há pouco tempo lá pro apartamento, e era um pessoal que morava em casa, e segundo ele, não, é porque a gente morava no interior, e lá tem costume de limpar a casa e jogar água no quintal. Eu falei, pois é, senhora, só que aqui a senhora não tem mais quintal, então cuidado com o que a senhora jogue, né? E aí ficou tudo certo, mas foi uma situação bem desagradável e é bem comum, infelizmente é bem comum, né? Vanessa, histórias de condomínio, né? Nossa, nem me fala. Teve um condomínio meu. E se o cara morar embaixo da piscina? Coisas, né? E assim, arremesso de coisas, o síndico ele tem que agir, até porque imagine só se machuca alguém, macula a imagem de alguém, dá um problema quando o síndico não descobre quem fez, no final das contas todo mundo acaba pagando o preço, né? Agora imagine só, lavação de janelas, é muito comum. O que eu percebo que as diaristas fazem, né? Normalmente diaristas, donas de casa, enfim, elas acabam lavando quando tá chovendo, não sei se vocês já perceberam, elas começam a lavar, só que o que acontece? Aquela sujeira, né, o detergente vai saindo e vai manchando toda a fachada. E elas não percebem isso, elas acham que tá chovendo, vai lavar a fachada também. Só que quando seca, e aquela mancha escura de poeira, né, de sujeira mesmo, e acham que é uma coisa muito natural. E aí vai respingando de apartamento em apartamento, né? E às vezes, quando o apartamento é mais baixo, já chega até na área comum e molha todo mundo. E as pessoas acham normal. Só que veja, morar numa casa é completamente diferente de morar num condomínio. E tem algumas situações que o síndico ele tem que agir mesmo, porque senão vira uma bagunça, né? Verdade. Então mandar um abraço pra amiga Janaína aí, que espero que tenhamos orientado ela nesses questionamentos. Lembrando que você quer mandar sua pergunta, manda no inteligenciacondominial@gmail.com, senão pelas nossas redes sociais Inteligência Condominial. Agora eu nunca vi o cara se entregar igual meu amigo meu amigo Dalvino Gabriel. Gabriel, olha o que ele fala aqui, Vanessa, meu amigo Francisco, ele se auto-entregando. Ele fala o seguinte: uma dúvida sobre condomínio e barulho. Fazíamos sessões de música fazia sessões de música alta que eram bem frequentes por um tempo. Nunca recebemos nenhuma advertência escrita e faz um mês que nós paramos. Não sei porquê, mas graças a Deus, o vizinho ainda tá gostando, né, Francisco? Com certeza. Poxa, existe a possibilidade de as reclamações dos vizinhos tenham pulado a notificação escrita, indo direto para a Assembleia? Não sei. É necessário que haja uma votação para que seja aplicada a multa? E aí, minha amiga Vanessa Muniz, síndica 1000 estrelas, direto da Moca. Olha, primeiramente, a gente sempre deve lembrar que dentro de um condomínio nós temos regras internas, temos a convenção e tem convenções que já trazem até a possibilidade de você aplicar multa direto ao morador sem advertência prévia. A minha recomendação é sempre pela advertência prévia, a não ser que seja um caso muito grave, né, para aplicação de multa direta ou a exposição em assembleia, tá? Eu penso o seguinte, que inclusive existem muitos casos, né, de multas que estão sendo anuladas na justiça por conta da falta da advertência prévia. Então eu entendo que esse rapaz teve muita sorte de não ter sido advertido e multado reiteradas vezes por conta
conta também da infração dele cometida reiteradas vezes, né? Ele abusou um pouco do direito dele. Ele deve ser um grande músico, porque provavelmente os moradores estavam gostando muito das canções, daquilo que ele estava tocando, e acabaram tendo um show de graça, mas não é uma regra. Não é uma regra. Então eu recomendo que efetivamente, principalmente nas questões de barulho, né, barulho que atinge a massa condominial, que causa essa desorganização, essa alarde, essa bagunça, né, essa agitação, esse alvoroço todo que acaba tendo por conta de barulhos quando os vizinhos começam a reclamar, que haja inicialmente advertência escrita, nada de advertência verbal, né? Porque tem que existir um lastro desses comportamentos, e aí, claro, uma vez advertida a unidade por escrito, aí aplicar multas quantas vezes forem necessárias até que o problema seja resolvido. Agora, veja só, sem uma advertência preliminar, levar o caso diretamente para a Assembleia por conta do barulho, eu não faria isso, porque aí eu entendo que haveria uma exposição direta sem que haja uma prova de que o síndico tomou as decisões, as medidas necessárias previamente, não é? Aí gera um mal-estar muito grande que eu acho completamente desnecessário. Não são todos os casos que a gente já pode, vamos levar direto para a Assembleia. Puxa, vamos tomar medidas antes, né? Vamos mostrar que o síndico tentou da melhor forma resolver este problema antes. Aí chega na Assembleia e fala, olha, nós mandamos a advertência, nós mandamos a multa, e agora nós estamos trazendo o caso para a Assembleia para saber o que a Assembleia gostaria de fazer nesse sentido. Tanto é que em alguns condomínios eu falo o seguinte, eu aplico a multa, só que quem tem o poder de anular essa multa, se não for um juiz de direito, é a própria Assembleia. Então a gente faz o quê? Que os recursos de multa sejam apreciados na Assembleia. Agora, raramente, né, a gente leva já o caso direto. Pô, olha, esse morador aí, ó, já cansei de falar com ele, vocês vão multar ou não vão? Não, eu acho que tem os caminhos que devem ser trilhados antes de chegar e expor o morador na Assembleia. Francisco, eu acho que o Gabriel teve muita sorte, né? Deus ajudou ele, não foi? Com certeza, e deu uma crise de consciência nele, ou então de repente um vizinho começou a tocar mais alto e aí ele se deu conta de que tá incomodando. Ou um estilo diferente, né? Também tem isso, né? Mas eu acho que é importante, eu acho que sobretudo que foi colocado pela Vanessa, que é o seguinte, o regramento do condomínio é que diz tudo, né? Então assim, se lá está previsto que você pode multar, não tem problema. E de fato, levar uma proposta de multa para a Assembleia não é muito comum. Normalmente o que é mais comum é você utilizar a Assembleia como recurso para uma sanção que foi aplicada ao condômino. E aí a Assembleia pode deliberar, normalmente suspende a aplicação daquela pena até a realização da Assembleia, e a Assembleia delibera se mantém, né, ou se considera o recurso daquele que foi multado, né? Mas realmente é sem noção. Mas agora, pelo visto aqui, ele teve uma crise de sinceridade, tomara que seja permanente o Davino, né? Porque não é muito comum, infelizmente. É muito comum o barulho, mas é muito incomum as pessoas acharem, né, que o som delas é melhor e todo mundo tem a obrigação de ouvir feliz, né? No Residência Web tem alguma forma de fazer isso digitalmente, ou Francisco? Na realidade, o Residência Web tem sim, a gente tem um serviço de mensageria muito utilizado e a gente tem lá dentro dos serviços advertência, né? A gente tem a própria notificação já com todos os parâmetros legais daquela convenção, do regramento do condomínio, com as regras. Então o síndico ele já pode cadastrar previamente as notificações mais comuns, ele pode editar, pode digitar na hora. E ele, quando os mais organizados, já deixam ali modelos prontos, né, dentro da própria plataforma, citando já a fundamentação legal. E eu concordo com a Vanessa que é sempre de bom tom a gente sempre advertir primeiro, né? E lembrando sempre de não personalizar muito, né? Então quem comete a infração pode até ser eu, mas a infração de fato é daquela unidade. Porque senão a gente tem que tomar um cuidado que pode alegar que é perseguição, porque o cara torce pro time tal e por isso eu tô perseguindo ele. Então as pessoas digamos assim, de réu podem passar a se considerar como vítima, né? Então assim, a gente tem que tomar esse cuidado, mas tem sim, fica o registro, né? E
isso é interessante porque tanto a gente faz a notificação, a advertência, se for o caso até o envio da sanção propriamente dita, fica todo o histórico, como também o morador pode ali pelo mesmo meio, né, apresentar sua defesa, suas constatações, suas alegações, para que sejam analisados e, se for o caso, né, adotadas as medidas cabíveis. E só para ressaltar aqui, pessoal, quando fazer essas notificações ou a própria multa em si, toma cuidado nos termos que você utiliza ali nesse documento, que você pode virar uma prova contra você. Eu me passei por uma situação parecida à questão do da perseguição, né? Eu multei a unidade que estava jogando bituca de cigarro pela unidade, né? E aí a mãe da pessoa, eu falo que estava perseguindo a pessoa, que eu multei ela. Eu falei assim, eu não multei o seu filho, eu multei a unidade, porque eu não sei quem está lá dentro, às vezes até a senhora está fumando, jogando lá por fora. Então, assim, porque se eu falasse que era a pessoa, o filho dela, eu teria que provar que ele estava direcionando aquela multa. Eu falei, eu estou multando a unidade por não cumprir uma regra do condomínio. Quem jogou, aí eu não sei, eu não estava lá dentro, não presenciei, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, que isso pode virar contra a gente aí numa questão jurídica, não é verdade? Minha querida amada, ela tá da doutora Vanessa Muniz. Olha, sem dúvida nenhuma, você foi muito preciso, e uma recomendação, uma sugestão que eu dou a todos os síndicos que estão nos ouvindo é que, se possível, mande as advertências com as fotografias, com a fotografia, por exemplo, do decibelímetro, onde demonstra o barulho fora daquilo que é permitido pela lei, pelas regras da BNT, não é? Existe uma legislação que prevê o que é tolerável na emissão de ruídos. Então, se o síndico for diligente, ele já mantenha um decibelímetro nas áreas comuns, instrua os rondas, se o condomínio tiver ronda, o zelador ou o porteiro, né, para que com prova testemunhal, né, mostre ali o dia, a fotografia, como era feito antigamente, do decibelímetro naquele dia e horário, provando que ele esteve do lado de fora, né, ao lado de fora da unidade, ou da própria área comum, porque os barulhos acabam até chegando mais áreas comuns, provando e colocando na própria advertência, em data tal, horário tal, foi medido o seu ruído e efetivamente deu ali que o senhor estava extrapolando os decibéis permitidos e toleráveis. Ou aconteceu um outro problema que a gente não vai falar, daí já na questão da unidade. Olha, morador de sua unidade foi flagrado deixando dejetos do seu animal de estimação nas áreas comuns. Aí mostra a fotografia lá. Então, assim, você pode perceber que as multas de trânsito, elas passaram a não ser tão recorríveis quando começaram a lançar as fotografias da infração. Então, se possível, a minha recomendação, a minha sugestão é que todas as advertências e multas, elas tragam a fotografia, a prova, para que fique forte aquela argumentação e evite aquilo que o Francisco bem colocou, e você também, Thiago, a perseguição, tá? Os moradores, infelizmente, eles pensam que estão sendo perseguidos pelo síndico, quando o síndico tem muito mais o que fazer, né? Quem fez a coisa errada é o morador, só que ele não quer assumir a sua responsabilidade, então ele começa a querer criar artimanhas para falar que está sendo perseguido, que não aconteceu. Eu acho lindo quando o morador ele fala assim, eu quero a fotografia daquilo, quando a advertência vai sem multa, né? Olha, desculpa, a advertência vai sem fotografia. Eu quero ver a fotografia que comprove isso. Aí a gente fala, pois não, senhor, em 1 minuto manda. Ele fala, mas esse não sou eu. Ah, não? Não é o senhor? Tem gente que fala que não é a pessoa, tá na cara que é, as imagens têm altíssima resolução e eles falam que não são eles, é lindo. Aí eu falo, bom, então o senhor leve pra Assembleia. Ah, não, você vai me expor? Na Assembleia o senhor mesmo vai se expor. Ah, não, então não, eu vou pagar isso, tudo bem, vai, assim. Mundo condominial, estamos na reta final do nosso programa, né, vamos aí. Ô, amigo Francisco, deixa a mensagem final aí pros nossos síndicos aí do Brasil todo, aí, fica à vontade. Bom, Thiago, eu acho que para essa semana é muito importante a gente começar fazendo uma reflexão, né? A gente falou muito aqui de política, né? Não tanto como poderíamos, mas falamos um pouco, falamos aí também dessa questão do relacionamento, né? E falamos um pouquinho da história das pessoas, da história de vida de cada um, né? Então, faça o bem, valorize a sua história e sempre que você puder, né? Utilizá-la a favor daquela coletividade das pessoas, não tem nenhum problema você contextualizar e seguir, né? Mas o mais importante de tudo é o seguinte, né? Pense no próximo, né? Se coloque no lugar dele, e se colocando no lugar dele,
você certamente vai ter atitudes, comportamentos melhores, isso vai voltar. Eu costumo dizer que quando a gente pratica o bem volta e volta em dobro, então é uma conspiração do bem. Então pense no próximo, né? E tenham todos uma excelente semana. Beleza, Vanessa, sua mensagem final, minha amiga. A minha mensagem final, pensando no Dia dos Namorados, que aconteceu agora no sábado, um mês, não é? Olha, amor gera amor, energia boa gera energia boa. Quando você é respeitoso, você também é respeitado. Então, pensando nessa energia maravilhosa, não é? Vamos pensar no amor ao próximo, sabe? Amar ao próximo nem sempre é somente ajudar uma pessoa que precisa, é estender a mão, sabe? Muitas vezes as pessoas são desconhecidas, às vezes a pessoa nem conhece a outra, mas ela é gentil, ela é amável, é aquela pessoa que estava com uma dor, acaba tendo uma alegria inesperada, sabe? Sem desejar nada em troca, no seu bem que você está fazendo para alguém, seja ela conhecida, seja um anônimo. É praticar compaixão, como colocou Francisco de forma brilhante, é a empatia, a gente sempre repete a empatia, é a gente aprender a se solidarizar com as pessoas que sofrem, porque tem muita gente sofrendo, muita gente doente. Então, olha, que nós possamos nos enamorar de todas as pessoas que nos cercam, principalmente dos moradores do prédio. Ah, bacana. Quero mandar um abraço então pra minha amiga Vanessa Muniz, que tá em São Paulo aí, passando conosco, com o amigo Francisco também. E amigo síndico, cara, a mensagem final é o seguinte: a história é sua, construa ela com o seu dia a dia, com seus passos, com amor, consideração, reciprocidade, faça a diferença pra você, se ame. Boa, ótima semana, fui sem inteligência condominial, a revolução dos condomínios, um abraço.